Salve Maria! Hoje, nesta quinta-feira, eu convido você a partilharmos e refletirmos juntos o Evangelho do dia. Ele está no livro de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje, ele já começa nos falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que coloca em prática a vontade, que faz a vontade do Pai que está nos céus. O que Jesus queria dizer quando ele disse isso? Muitas vezes a gente fala que serve, às vezes a gente serve mesmo, e tudo por externo, às vezes por pura vaidade, por mostrar para os outros aquilo que está fazendo. Mas como está o nosso coração diante de Deus? A gente tem rezado em casa? Como que está a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus quando ninguém está vendo? Porque não quer dizer que porque nós servimos, porque nós vamos à Santa Missa, porque nós vamos ao grupo de oração, porque nós ouvimos um irmão que está necessitado, que nós estamos fazendo as obras do Senhor. É claro que isso também é fazer as obras do Senhor, fazer aquilo que Ele nos pede. Mas nós precisamos fazer por inteiro e não com máscaras, não sermos lobos em pele de cordeiro, é fazer a vontade do Pai a todo momento, a todo instante. Não somente porque tem alguém vindo, somente por pura vaidade ou por querer aparecer. Porque, infelizmente, a nossa carne nos leva a fazer essas coisas, a querer aparecer. E é por isso que nós temos que ter um espírito forte. É por isso que nós temos que ter a nossa casa feita sobre a rocha. Como o homem prudente que ouve essa palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é isso? É se edificar em Deus, é estar firme em Deus. Porque muitos momentos e muitas vezes nós não edificamos nossa casa sobre a rocha, sobre a firmeza que é Deus, porque Ele não passa, os seus ensinamentos não passam, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, E essa casa que está sobre a areia e que caiu, aqui na palavra vai falar assim: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa.
ela caiu e grande foi a sua ruína. Se nós não estivermos firmes e fortes em Deus, nós não iremos conseguir nos sustentar. Nós não conseguiremos ficar de pé, né? Quem não adorar não vai conseguir ficar de pé. Quem não estiver realmente firme em Deus não vai conseguir ficar de pé, não vai conseguir se manter de pé. E nós podemos colocar essa chuva, enchente e ventos que investem contra a casa como as tribulações que nós passamos na nossa vida. As tribulações que nós passamos todos os dias, as nossas dificuldades, né? Os nossos momentos ali de fraqueza, os nossos desertos espirituais, porque nós passamos por ele, né? Nós passamos por eles, e se nós não estivermos firmes em Deus, nós vamos fazer como essa casa. Imagine, nós servimos a vida toda, nós acharmos que estamos em comunhão com Deus, e depois chegar lá e falar, né, e Deus falar, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, não foi em nosso nome que pregamos, que expulsamos demônios? Afastai-vos de mim. E aí? O que será de nós? Então que nós possamos ser sinceros de coração, sinceros com Deus, e não esquecer que Ele é justiça, né? Muitas vezes vai falar apenas... ouvimos falar e falamos também muito somente na misericórdia. Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é compassivo, sim, Ele é tudo isso, né? Mas Ele também é justiça, e não podemos nos esquecer que Ele é justiça. A gente não pode dar um tombo no nosso irmão achando que não haverá justiça depois. A gente não pode estar ali na igreja servindo, achar que estamos servindo de coração inteiro, se quando estamos da igreja para fora a gente fala mal do nosso irmão. Se quando estamos da igreja para fora a gente faz coisas horríveis. Não podemos ser fariseus. Não podemos ser lobos em pele de cordeiro, porque Deus nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro para que a gente faça, para que a gente cumpra a vontade do Pai que está nos céus. É isso que Deus pede para cada um de nós nesse evangelho de hoje. Primeiro, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos por inteiro, que nós possamos estar fazendo a vontade do Pai, que nós sejamos totalmente entregues à vontade de Deus, sem máscaras, sem mentiras, que nós estejamos inteiramente entregues à vontade do Pai que está nos céus, para que a gente não passe por isso, para que a gente não fale Senhor, Senhor, e Ele diga afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Que Ele possa nos conhecer por inteiro e que nós possamos conhecer a Ele, fazer a sua vontade, estar em comunhão com Ele, a todo momento, a todo instante da nossa vida. E que nós possamos edificar a nossa casa. O que é a nossa casa? É o nosso coração, é a nossa vida, né? Edificar o nosso coração, a nossa vida sobre essa rocha firme. Essa rocha firme é Cristo. Que nós possamos estar firmes em Cristo, para que quando vierem as tribulações, a chuva, as enchentes, soprarem os ventos e investirem contra essa casa, contra o nosso coração, contra a nossa vida, nós estarmos fortes sobre a rocha, nós estarmos fortes em Cristo. Porque aí nada vai poder nos derrubar, porque tribulação nenhuma vai poder tirar a nossa paz, se nós estivermos firmes em Cristo. E no final dessa palavra vai dizer assim: com efeito ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas.
como quem tinha autoridade, e que nós possamos também ter autoridade junto de Deus. Que nós possamos ter autoridade quando nós formos falarmos da palavra de Deus, quando nós formos servir a esse Deus que é tão maravilhoso. E que essa palavra possa ir de encontro ao seu e ao meu coração neste dia. E que nós possamos estarmos firmes em Deus, não nos deixando abalar, não nos deixando desanimar. Lembrando sempre que Deus, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Deus, Ele é justiça. E que nós tenhamos isto firme em nosso coração. Deus, Ele é justiça. E tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ver as consequências disso depois, sejam elas boas ou ruins. Então que possamos ser verdadeiros e sermos por inteiro. Questione-se no dia de hoje. Eu estou sendo verdadeiro com Deus, com meus irmãos, comigo mesmo? O meu coração, a minha vida, eles estão firmes em Deus ou nas coisas do mundo, que são mutáveis, que a todo tempo estão mudando e que me deixam à deriva? Porque as coisas do mundo, elas vão mudando e nos deixando deixando como essa casa sobre a areia, que vem um vento e leva. Quando nós estamos no mundo, qualquer tribulação nos leva e nos leva para longe de Deus. Então que nós possamos estar firmes nele, porque à medida que as tribulações vierem, mais firmes ainda nós estaremos em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.